Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa do Portal VGV. Hoje eu tenho a honra, a grande honra de estar aqui com o senhor Eliorne, que é o presidente do Conselho de Administração da Cyrela, fundador da Cyrela, que é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil. Senhor Eliorne, muito obrigado pela gentileza de ter recebido a gente. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Quem é o senhor Eliorne, de onde que o senhor Eliorne veio e como que o senhor Eliorne veio parar no mercado imobiliário? Na época, eu estava em casa, eu ouvi um corretor que trazia apartamento para meu pai comprar. Tem uma fração galopante, era um sinal pequeno, saldo em 10 anos, sem correção. Então, era um bico para ganhar um dinheiro extra. Então, meu pai fez isso um pouco, repito, sem dinheiro, sinal 2%, saldo em 100 meses, 120 meses, sem correção. Só podia ganhar dinheiro comprando 10 apartamentos. Meu pai fez isso um pouco, meu irmão fez isso, eu nasci nesse ambiente de aprender a comprar e vender apartamentos sem dinheiro. Assim começou. A sua família é originária de onde? Síria, Alepo. Como que a família veio parar no Brasil? Parou no Líbano, Itália, Brasil. Saiu da Síria em 44, 45. Eu imagino que uma família de imigrantes vindos de um outro país que tinha uma realidade bem difícil nessa época, deve ter sido um início bem complicado aqui. Complicadíssimo. Como que foi ter toda essa base difícil e mesmo assim conseguir ter uma boa educação, conseguir empreender? De onde que veio a força para poder vencer essas dificuldades? Meu pai tinha posses, perdeu tudo, então, mas a base existe, a educação, as escolas, por particular isso existia. E a vontade de aprender, de se cultivar e de crescer. Tudo isso junto. Em que momento que o senhor resolveu criar a Cyrela e como que ela chegou nesse tamanho que ela chegou? Em que momento criou a Cyrela? Em que momento a Cyrela me criou? Acho que é mais fácil. A Cyrela era Cirel, é uma empresa de um ex-sócio, cuja mulher chamava Cirel. Fazia construção de prédios e administração de locação de imóveis. Três sócios, sem dinheiro de novo, não havia capital a colocar. Eu comecei a comprar e vender apartamentos, até que um dia foi tão melhor o lucro que veio da compra e venda que a gente fechou a administração de locação, a dor de cabeça e paramos de construir para terceiros. Assim por diante. Certo. Quando a gente fala de Eliorne hoje, uma das coisas que mais vem à tona, mais chama a atenção, é a questão da filantropia. O senhor já deu declarações falando sobre essa vontade de fazer uma grande doação. De onde que vem essa motivação para poder fazer pelo coletivo? Meu pai doou 100% daquilo que ele tinha para caridade. Então, meu avô, que eu não conheci, doou uma boa parte para crianças órfãs da Segunda e Primeira Guerra Mundial. Os valores que aprendi, judaicos e filosóficos, se você vem nesse mundo, você não faz o bem, você negligenciou a tua missão, você perdeu a tua missão e você veio a troca de nada, você volta e paga mais caro a segunda reencarnação. Então, por questão de inteligência, o ideal é pagar mais barato agora do que depois. Ponto 2. É estupidez pensar que se você ganha dinheiro, você vai gastar sobre si. Isso é supérfluo egoísmo, não leva a nada. Enquanto que se você tem um dinheiro, você ajuda alguém a viver, a comer, a beber, a estudar, você vê uma recompensa imediata naquilo que você fez. Então tem o problema espiritual, tem o problema da eternidade, tem da reencarnação e tem do prazer em fazer o bem aqui e agora. Então tudo isso leva a crer que fazer o bem agora é melhor do que não fazer. É muito mais inteligente e muito mais significativo, muito mais enriquecedor. Não consigo conceber o contrário. Perfeito. Então a gente está falando de uma questão de valores familiares que foram... Familiares, espirituais, religiosos, filosóficos, de princípios e de valores. E como que é isso do senhor com a sua descendência? O senhor motiva os seus filhos, netos a fazer... Nasceram nesse ambiente, eles não têm nada contra, porque viram isso de criança.
E com relação às outras pessoas com que o senhor tem no cotidiano, o senhor acha que todo mundo tem, por mais simples que seja, por menos posses que seja, tem a capacidade de fazer o bem, de trabalhar em prol do coletivo? Gostaria que tivesse. Se não tem, uma questão de conscientização. De algo que tivesse essa conscientização. Uma pena, se não tiver, uma pena. Tá certo. Senhor Lee, com relação um pouquinho a negócio, qual que foi a maior dificuldade que o senhor encontrou quando criou uma empresa desse tamanho? Qual que foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para empreender no setor imobiliário? Não tinha tamanho no começo. Verdade. O tamanho foi acontecendo no tempo. Verdade. É como você é casada, Ana? Não. Você é casado? Não. Você é casado? Sou casado. Tem filho? Não. Você tem filho? Tem. E como era você sem ter filho? Vazio. Vazio não, né? Na verdade, assim, eu acho que eu sou melhor com eles. A verdade é essa. A empresa tem antes e pós. Não havia empresa, começou uma empresa minúscula, pequena, foi crescendo no tempo. É como o filho. O filho cresce e você não consegue mais conceber viver sem o filho. Tá certo. Senhor Lee, para a gente poder finalizar, eu agradeço muito o tempo do senhor, e para a gente poder finalizar, um pouquinho da sua visão como empresário, como filantropo, como um cidadão brasileiro que viveu e se prosperou nesse país. Como que o senhor enxerga esse atual momento que a gente está vivendo hoje do setor imobiliário? Como que o empresário profissional do setor imobiliário, o que eles devem estar atentos nesse momento específico? Nosso mercado é cíclico, ele não é linear. Tem que saber sair e entrar na hora certa. Entrar na hora errada é quebrar a cara. Eu estou muito otimista com o governo atual. Acho que temos todos os ingredientes para ter um bolo muito bom. Temos todos os ingredientes para ter uma muito boa época de crescimento, de ganhar, porque perdemos dinheiro por 5 anos seguidos. E sem lucro ninguém vive. Eu acho que o novo governo, a nova gestão, o novo ministro, o país, a abertura para a economia mundial, todos os ingredientes estão aqui que vão permitir que o país cresça e nós vamos crescer juntos. Estou muito otimista. Estou otimista. Repito, para terminar, eu quero ressaltar a parte espiritual. Se você tem condições de ajudar, você não ajuda, você se ajuda comprando um carro supérfluo e deixa de ajudar alguém que está morrendo de fome, você agiu contra Deus, contra a tua missão, contra a tua consciência e contra a tua dever na terra. Você possivelmente voltará na terra pagando um preço muito mais caro. Isto é, se você tem dinheiro, você não ajudou, você pode voltar como pobre e ficar pobre eternamente. O problema tudo tem uma sequência. Se Deus existe, tem uma lógica. Ou você faz o bem por bem, ou você faz bem na marra. Não existe fazer o mal. Fazer o mal tem pernas curtas e vai custar caro. Então, o importante dessa entrevista de hoje é espalhar a mensagem do bem. Temos que fazer o bem, que a gente queira ou não. Se você sente ou não sente, não importa. Faça o bem, depois passa a sentir. Se não sente, azar teu. Faça o bem do mesmo jeito. Tá certo. Senhor Lee, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi um prazer falar com o senhor. $5.000. $5.000, ok. Paga para Ana depois. A gente paga para Ana e você continue acompanhando o canal do Portal VGV.